galera do canal! Hoje eu vou fazer um dos vídeos mais pedidos aqui por vocês e vou explicar como é que funciona a redação da Unesp, os critérios de correção e dicas para você mandar bem na prova e ser aprovado no vestibular. Então já deixa o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ative as notificações para que toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avise. Vem comigo! Inicialmente eu vou explicar para vocês o básico da redação da Unesp. É uma redação do modelo dissertativo, ou seja, você vai ter que expor sobre algum tema no seu texto. E ela não é dissertativa argumentativa como a do Enem. Então você pode argumentar menos e expor mais, explicar mais sobre o assunto. Claro, sem deixar de defender sua opinião. Ela é dissertativa em prosa. O que isso significa? Vai estar escrito lá, no dia que você for pegar a folha de prova, vai estar escrito que é dissertativa em prosa. Significa que deve ser uma redação feita em parágrafos, daquele esquema que a gente já está acostumado. Uma coisa interessante é que geralmente a Unesp disponibiliza muitos textos motivadores, além da frase tema. E esses textos motivadores, além de fazer com que você tenha uma compreensão maior do tema, ou seja, se você leu aquilo e não entendeu direito o que a banca está pedindo de você, leia com atenção os textos motivadores, leia a fonte deles, porque isso vai te ajudar a escrever o texto sem correr o risco de fugir do tema. Temos 33 linhas para escrever e eu recomendo que você faça 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, para que seu texto fique nos moldes dissertativos e você não esqueça de nenhuma parte importante. A prova de redação ocorre no segundo dia da prova da segunda fase. Nesse segundo dia você tem 4 horas e meia para fazer a prova e juntamente com a redação você faz também questões de linguagens, incluindo português e língua estrangeira. É um tempo suficiente para você responder as questões, fazer o rascunho da redação e ainda passar limpo. Então, a questão do tempo na Unesp é bem generosa com a gente. Agora eu vou falar sobre os critérios de correção. O primeiro critério que é avaliado no seu texto, quando o corretor vai ler, é se você se atentou bem ao tema. Nos últimos anos, como eu estava avaliando, todos os temas vêm com uma pergunta. Então, no ano de 2017, o tema foi: a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? Então, você tem que responder essa pergunta ao longo do seu texto e isso que vai ser avaliado no critério de tema. Agora, o segundo critério que é avaliado é a estrutura e leva em conta o gênero, que é o tipo de texto, e também leva em conta a coerência. Então, eles vão olhar a sua argumentação, se você elencou motivos pelos quais você está defendendo aquela opinião. Então é importante que você tenha um posicionamento a respeito do tema, você diga se concorde ou não e por que você concorda. Por que você acha que sim, a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira. E isso vai ser avaliado se sua argumentação está boa ou não nesse critério 2. Aqui também o corretor vai olhar se você colocou a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vai checar a sua objetividade, se você está sendo claro, se você não está enrolando muito, se o que você está falando está dando para entender. Vai ser avaliado também se você está usando a terceira pessoa, ou seja, você está falando dele, da sociedade, e você não pode colocar você no texto. E a questão da coerência é você colocar as ideias numa forma lógica e coerente. O seu texto tem que ter uma progressão textual. Tem que ter um início bem desenvolvido e depois você vai trabalhando sobre aquele tema. No início você apresenta e depois você vai desenvolvendo. E essa questão do texto ser compreensível ou não, que eles vão olhar no critério 2 da correção. No critério 3, eles vão avaliar a expressão, então a coesão e a modalidade. Vai ver se seu texto está bem amarrado. Então é importante na coesão, que para que você ganhe uma pontuação alta, você use as conjunções e toda vez que você der um ponto final, você usá-las. As preposições e todas essas outras palavrinhas que ajudam a tornar o texto mais bonito e mais bem amarrado, com conexão entre os parágrafos.
E na parte 3 eles também vão olhar se você está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Então você tem que escrever certinho. É questão gramatical aqui que vai ser analisada. A acentuação, pontuação, que é uma coisa muito importante e é necessário que você não perca ponto nessa modalidade e fique bem atento às normas gramaticais. A nota máxima atribuída na redação da Unesp é 28 pontos. Então, se você não cometeu nenhum erro naqueles 3 critérios que eu falei para vocês, você consegue adquirir 28 pontos. E tirar uma nota alta na redação é muito importante se você quer ser aprovado em medicina, que é um curso que exige que você vá muito bem em todas as matérias e formas de avaliações do vestibular da Unesp. Então agora eu vou falar para vocês o que não fazer na prova. O que você não pode fazer na redação para que você tenha um texto bacana e para que tire uma nota boa. Isso tudo que eu estou citando até agora, eu retirei do edital, do manual do candidato, então são todas instruções contidas lá que eu procurei resumir para vocês de uma forma mais clara e objetiva, porque às vezes é chato ficar lendo aquilo, mas é importante, e eu vou deixar o link aqui embaixo, que vocês leiam, releiam, até gravarem isso e para que se acostumem com o modelo de redação pedido para a Unesp e fique uma coisa bem automática. O que não pode fazer? Escrever em primeira e segunda pessoa. Você não pode falar, eu acho isso, tu achas aquilo. Não, você coloca sempre tudo em terceira pessoa. Você também não pode fazer uma referência à situação de escrita da prova. Então você não pode colocar na sua redação. Quando eu estou escrevendo a redação da Unesp, percebe-se tal coisa. Não, você tem que escrever o texto como se fosse para uma pessoa X. Esquece que você está numa prova de vestibular. Você não pode mencionar, por exemplo, como afirma o autor do primeiro texto da coletânea fornecida pelo vestibular da Unesp. Então, esquece, não escreve no seu texto nada referente ao vestibular da Unesp. Você também não pode apresentar o seu nome na prova. Então, na folha de redação, você não vai escrever seu nome, você não vai assinar em local nenhum. A sua prova, a sua folha de resposta oficial, ela vem com um código de barras. Então, através daquilo que eles vão identificar que a prova é sua. Então, não se preocupe em escrever seu nome e você vai perder pontos se seu nome estiver contido durante o texto. Você também não pode desenhar na prova, então independente se sobrar linhas, você tem que escrever apenas, não pode utilizar nenhuma outra forma de comunicação. É avaliado também se sua letra é ou não legível, então é importante que você não tenha uma letra bonita, vamos dizer, mas uma letra que o corretor consiga entender e não fique com dúvidas sobre qual palavra é aquela. A sua redação também não pode ter menos do que 7 linhas e isso é penalizado. Essas 7 linhas não incluem o título, então se você decidiu pôr o título e além do título escreveu mais 7 linhas, isso será insuficiente, você perderá pontos nesse quesito. Você também não pode escrever fora do local destinado para a redação. Então a folha ela tem uma margem branca e tem as linhas. Escreva só até onde cabe nas linhas, não coloque fora desse espaço porque eles não vão considerar isso. Outra coisa importante é que você não pode copiar os textos motivadores, porque eles vão perceber, eles sabem quais são os textos da coletânea, e então é importante que você use o que você sabe, não copie nada de lá. Você pode sim tirar algumas ideias, parafrasear, mas sem isso ficar muito evidente. Que seja uma forma de auxiliar na sua argumentação, por exemplo, citar que Karl Marx era um pensador importante a respeito da riqueza. Não tem problema você citar isso e citar um pouco do pensamento de Karl Marx, mas você não pode copiar o texto de Karl Marx que eles colocaram nos textos motivadores, porque aí você perde ponto. Outra coisa, você não pode ficar fazendo piadinhas na sua redação. Então, colocar trechos e frases inapropriadas é claramente uma coisa que vai te tirar pontos e talvez vai até fazer com que sua redação ganhe 0. A parte mais importante desse vídeo, que eu acho que muitas pessoas têm dúvida, é necessário colocar título ou não na redação da Unesp? Não é necessário colocar título. Eles só vão avaliar o que está escrito ao longo do seu texto. Então, se você pôr não título, você não vai perder pontos ou ganhar pontos por causa disso.
E se você está em dúvida se põe ou não, faça o que você está mais acostumado sempre. Se nos outros vestibulares você nunca põe título, não vai inventar no dia da prova da Unesp de colocar título. Mas se você está sempre acostumado a fazer títulos, tem ideias bacanas de títulos, sabe que ele está muito relacionado com o seu texto e você sente aquela necessidade de colocá-lo, pode colocar. Mas é uma questão de escolha sua, a Unesp deixa isso bem livre. Eu tinha falado para vocês da questão das 7 linhas. Você não pode fazer um texto menor que 7 linhas, senão você ganha 0. Mas você também perde pontos se você fizer um texto com 15 linhas. Então, para você começar a ter um texto com a pontuação bacana, acima de 15 linhas, tá bom? Eu recomendo que vocês escrevam as 33 linhas, explorem bastante as ideias, as áreas do conhecimento, mostrem para a Unesp que você é um aluno inteligente, que conhece vários pensadores, que consegue relacionar o tema com vários outros aspectos da vida, da sociedade. Isso é legal, isso vai fazer você pontuar. Então, basicamente, o vídeo foi esse. Mas o próximo vídeo aqui do canal eu vou dar um esquema para você tirar 28 na redação da Unesp. Aqui eu expliquei para vocês uma visão mais geral, mas é muito importante que você veja o próximo vídeo para que você realmente entenda toda essa teoria que eu coloquei. Lá eu vou falar para vocês de uma redação nota 28, vou mostrar ela para vocês, os artifícios utilizados. Mas é importante que você tenha essa base, que você entenda bem o que pode e o que não pode fazer na redação, o que vai ser ou não positivo para a sua nota. Se gostou do vídeo, deixe seu like, não se esqueça de inscrever aqui no canal e comente se tiver alguma dúvida. Compartilhe também com seus amigos e um grande beijo da Laís Moreira.